Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um show de artesanato, lindas cestas de cipó natural, fruteiras, variedade de belas cestas para vocês curtirem este vídeo até o final, tá bom? Então vem comigo e nos ajude interagindo nele. Muito obrigado a todos vocês que são inscritos no meu canal, que tem me ajudado a alcançar mais pessoas, tá bom pessoal? Gratidão. Mas você aí que tem acompanhado o nosso canal, você gosta, você aprova os nossos vídeos, nos ajude, tá bom? Faça seu comentário de qual cesta você está gostando mais, toque nas notificações e dê o like. Você fazendo essas três coisas, você vai fazer o nosso vídeo alcançar mais pessoas. Mas você que assiste nossos vídeos, também gosta, aprova e também não é inscrito, nos ajude, inscreva-se no canal, tá bom? Para nos ajudar. E assista este belo vídeo até o final. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço.